edição, a única da semana do FTV Debate, onde o caro telespectador internauta é convidado a comentar a partir da nossa página no YouTube. Para hoje não vai ser diferente, temos 4 painelistas que nos vão ajudar a compreender a discussão de 4 temas que marcam a atualidade nacional. Primeiro, destacamos o tema que diz que o Presidente da República, quando da cimeira dos partidos libertadores, melhor dizendo, dos líderes dos partidos libertadores, disse que há movimentos imperialistas e neocolonialistas que têm como objetivo tirar os mesmos partidos do poder. E nós vamos começar esta discussão com o professor Pangaia. Temos, como já havíamos mencionado antes, o primeiro tema, que os partidos libertadores têm esta ameaça. O professor Pangaia vai nos ajudar, em primeiro, a compreender esta narrativa do Presidente da República, que afirma de forma categórica, e esta não é a primeira vez, outro dia mencionou, já no seminário de indução dos órgãos da OJM, que há movimentos e os mesmos se manifestaram a quando das manifestações pós-eleitorais. Professor Pangaia, muito boa noite. Nós temos esta narrativa do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, e que por acaso não é a primeira vez que ele diz que há movimentos que têm como objetivo lutar contra partidos libertadores. No entanto, ele desencoraja esse tipo de lutas. Como é que olha para este pronunciamento? Muito boa noite, professor Pangaia. Boa noite para si, boa noite, colegas do painel, boa noite, telespectadores. Sim, vamos partilhar um ponto interessante para podermos debruçá-lo, mas peço para que me dê uns 3 minutos para dar um ponto prévio. É o seguinte, a ministra da Educação, a atual ministra da Educação, ela está no conforto, não começou a mexer palha relacionado a vários assuntos que apoquentam o setor de educação. Até agora, ela não se pronuncia em nada. Por exemplo, nós temos o assunto que ela foi encontrar, que é dos certificados de habilitações para os estudantes do ensino técnico. O documentário que saiu durante esta semana relativamente ao caminho sinuoso que se passa para poder emitir um certificado é praticamente negar proceder isso. Dizer que a equipe que sai do Maputo, ela deve ir em cada província, ir procurar evidências para efetivamente atribuir o certificado. Que evidência? Falam, por exemplo, das provas realizadas em cada módulo que é lecionado. Imagine lá quantos estudantes estão em cada escola e quantas provas que essa equipe, que estão a falar de uma equipe provavelmente ao nível central, tem apenas 100 e tal funcionários, que devem se desdobrar ao nível nacional para poder ir verificar as provas realizadas em cada módulo do estudante e só depois dali verificar dentre outras evidências que a equipe precisa. Daí que está a ser isso impossível, praticamente, de poder garantir com que os certificados de habilitações dos jovens eles sejam emitidos em tempo útil. Há indicações de estudantes que querem continuar com os estudos, mas não podem. Outros que se inscreveram nas instituições do ensino superior, mas passado o prazo foram retirados das salas de aulas porque não conseguiram apresentar os certificados em tempo útil. Terminam o nível médio e que acreditam que dentro de 6 meses podem entregar o certificado, não entregam o certificado. Há estudantes do ano de 2020 até então que estão para trás e para frente à espera do certificado. A ministra da Educação, quando entrou, sabia e conhece deste caso. Até agora ainda não falou absolutamente nada sobre este cenário. Estamos no cenário dos docentes do ensino superior, onde temos professores catedráticos, professores doutores, que estão a receber menos em relação aos licenciados afetados na secretaria. Esse assunto é sabido e conhecido pelo Ministério da Educação, inclusive a própria ministra. Até agora, a ministra está, neste momento, na sua toca, lá no Ministério da Educação, e não quer se movimentar absolutamente nada. Sinceramente, essa situação é feia. A ministra deve ou demita-se ou começa a atacar esses assuntos dentre vários. Temos outro assunto na Zambésia. O município de Climane
construiu uma escola, equipou com carteiras, entrega ao governo, o governo não aceita receber a escola. Enquanto isso, as crianças estão sentadas no chão, não tem escola. Ministra da Educação, no mínimo, pode não ser a sua... Mas essa situação está no seu setor, está aí na sua toca, não diz nada. Apenas está a ostentar o poder que lhe foi atribuído e ficar por aí. Então, é exortada neste momento a ministra para sair do gabinete e começar a resolver os assuntos ligados ao seu setor de educação. Caso contrário, é melhor pedir demissão. Em relação a essa questão que me coloca, olha, o presidente Daniel Francisco Chapo está, de outra forma, a destruir o Partido Frelimo. Por que razão? Quando ele começa a culpar os patrões que financiam a esse partido, no que diz respeito às campanhas, dentre várias outros investimentos que esse partido tem estado a receber desses imperialistas que ele diz de que estão a municiar os partidos da oposição para poder destruir a Frelimo. Isso é cuspir no prato onde está-se a comer. Não sei se já viu quais são as principais implicações ao estar neste momento a confrontar o Ocidente, que é o tal que é praticamente patrão do Partido Frelimo, o tal que entregaram a exploração dos recursos minerais e hoje estão a dizer de que é esse mesmo que está a lutar para destruir o Partido Frelimo. Esse pronunciamento é extremamente prejudicial para o próprio partido. Veja só, mesmo esse pronunciamento foi levado lá naquela conferência dos partidos libertadores da África do Sul. Ramaphosa, vendo, não ficou satisfeito com esse pronunciamento. Ramaphosa foi na Casa Oval, lá nos Estados Unidos, ir ajoelhar perante Donald Trump, o tal imperialista. E agora diz que esse imperialista... Ele não viu aquilo que o Ramaphosa fez quando foi ameaçado em poder colocar a África do Sul de pernas para o ar. Ele foi a correr para os Estados Unidos e ficou ali a humilhar-se, tornou-se pequenino, nem parecia o presidente. Aquela humilhação toda que Donald Trump lhe deu. Agora, será que o Ramaphosa ficou satisfeito com aquele discurso do... Então, eu acho que esse discurso está a poder azedar a posição do próprio Partido Frelimo. Veja só que agora a ministra dos Negócios Estrangeiros, nossa aqui de Moçambique, foi na Rússia ajoelhar para o Lavrov vir visitar Moçambique. Quer dizer, é uma questão da mudança de patrão agora. Quer mudar, sair do Ocidente para a Rússia. Mas olha, a Rússia, é preciso perceber que eles nem estão felizes com esse país aqui. Lembrem-se que a partir da altura em que o embaixador deles, que morreu misteriosamente aqui no país, eles não fizeram tanta pesquisa assim. E até hoje, ainda a Rússia não meteu aqui o seu embaixador. Ainda não se questionaram por que razão que está acontecendo isso aí. Provavelmente a Rússia não está satisfeita com o nosso país. Então a diplomacia nossa aqui está a falhar. Num momento em que estávamos numa situação terrível entre Rússia e Ucrânia. Qual foi a necessidade do nosso país, naquela altura, de pegar e abrir a embaixada da Ucrânia aqui em Moçambique? Como é que a Rússia ficou naquele momento em que antes nós não tínhamos aqui a embaixada da Ucrânia? Exatamente num conflito que opõe ferozmente entre Rússia e Ucrânia, é quando o Moçambique entende abrir uma embaixada da Ucrânia aqui. Essas situações todas estão a perigar o Partido Frelimo. Todo esse pronunciamento que está a aparecer vai prejudicar imensamente ao próprio Partido Frelimo. Mas, de todas as formas, pode ser aquilo que na religião diz que Deus escreve em linhas tortas para dizer o direito. Uma situação dessas, em face de tanto sofrimento que a sociedade moçambicana está a ter, em face dessa situação de muitos dos membros que estão ali no Partido Frelimo a considerarem-se melhores em relação às outras, razão pela qual são insubstituíveis, são pessoas que não podem em nenhum momento dar oportunidade às outras.
estão a trazer-se discursos que pura simplesmente estão a destruir ao próprio partido. Então está a querer dizer, professor Pangaia, que estas declarações do Presidente da República e esta ideia mantida no próprio Partido Frelimo faz com que o próprio partido seja destruído e não existem necessariamente os tais movimentos imperialistas e neocolonialistas? Não pode, os movimentos existem, mas o problema é que ele está a insultar os próprios patrões deles. Quem trouxe esses imperialistas são eles. São eles que estão financiando. Você já perguntou alguma vez onde o Partido Frelimo busca dinheiro para fazer campanhas ambiciosas, como nós temos visto, vestir todo moçambicano, onde busca dinheiro para fazer uma coisa daquela? E que indústria que o país tem para poder suportar a campanha que a Frelimo tem realizado? Não temos indústria nenhuma. E são esses que têm estado a apoiar a eles. Como é que se justifica que esses imperialistas que estão a apoiar a oposição para poder destruir esse partido, mas são esses mesmos que entregam-lhes os recursos para poderem explorar? Aqui preço de banana. Então é algo, mas infelizmente nós também não temos, o problema nosso, isso está a perpetuar, porque não temos uma oposição com pés no lugar. Você está a ver aquilo que a Renamo está a fazer. A Renamo, ele convoca conferência de imprensa na varanda. Durante quantos anos que a Renamo não consegue pelo menos construir uma sala de conferência? Você já viu quando aqueles que fazem conferência de imprensa ficam na varanda? Não tem sala para fazer conferência de imprensa. É um partido que está há quantos anos aqui no país? Eles não ficam bem aquilo no meio de toda a sociedade moçambicana e fora do país a assistir jornalistas a serem recebidos em conferência de imprensa na varanda. Sempre foi isso. Não consegue. E quando vai-se lá no gabinete de todo poderoso, vê aquela luxo, quer dizer, o luxo que nós vimos ali, do todo poderoso. E por que não se dá um espaço daquele que possa dignificar a Renamo, chamar jornalistas e fazer no lugar de colocar. Sempre. Eu fico enjoado ver uma situação daquelas. Então, que oposição? Imaginem lá que essa oposição que nem consegue ter uma sala condigna para receber jornalistas, ter o poder para dirigir esse país. Como é que vai ser? Muitíssimo obrigado, professor Pangai. Passamos então a palavra para Orlando José. Orlando, muito boa noite. Temos este primeiro tema. O Presidente da República acredita, não é a primeira vez a mencionar isto, que há movimentos imperialistas, mas também neocolonialistas, que têm como objetivo destruir não apenas o Partido Frelimo, ou melhor dizendo, a Frente de Libertação de Moçambique, mas também a ANC, MPLA e tantos outros partidos que estiveram na linha da frente na luta de libertação dos países africanos da África Austral. Como é que olha para esta intervenção do Presidente da República e acredita que estas declarações podem ter algum impacto na democracia? Muito obrigado. Boa noite aos colegas do painel, o deputado Mchanga, o professor Pangaia e o Janeiro. E internautas e fiéis da FTV. A questão prévia tem a ver com, vou repisar sempre, a questão da educação em Moçambique, educação nas famílias versus na escola. Dizer que a questão da educação, ela inicia em casa. É preciso que os pais encarregados de educação comecem a pautar por uma educação que corresponda mais ou menos à construção de uma personalidade e não uma educação só para ter nota na escola. Ter nota na escola é o assunto científico, mas construir uma personalidade parte de casa, encarregado de educação, controle das raparigas e rapazes, precisa de uma monitoria rígida porque a situação não está boa. Estamos a ter uma sociedade desconstruída, uma sociedade a ser construída com futuros jovens praticamente fora do caminho. Isto é muito preocupante. É preciso que haja o resgate dos valores na sociedade, praticamente nas casas também. E também dar aqui o grande elogio ao Tembo Alfai, né, que é o diretor adjunto da Escola Básica de Mekenga, distrito de Dera, né, província de Zambésia, né, é um adjunto diretor que licencia da Geografia, que também está a lutar sobre esse assunto de educação, que é uma luta grande entre as famílias e também a escola. Então precisa haver uma sintonia aqui, né, das famílias, né, os pais. É preciso que as crianças deixem de serem educados.
Não pode haver uma interferência dos pais nas escolas. Quando uma criança leva porrada na escola, não corre para repreender o professor, corre para perceber o que aconteceu com o teu filho. E quando uma criança leva porrada porque não fez TPC em casa, quando volta, mete a queixa, né, em casa, deve ter o mesmo tratamento para perceber que aqui é uma sintonia de educação. O que acontece é que a criança em casa é mimada, não é educada, na escola, professor, muitas vezes o professor não tem espaço para repreender essa criança, não tem espaço para alinhar essas crianças. Hoje em dia as crianças, elas determinam, elas mandam os pais, elas impõem aos pais o que tem que ser feito, isso é errado. Nenhum filho dentro do quintal do pai tem essa autonomia de governar o pai, simplesmente tem o dever de obediência e instruções do seu pai para que ela amanhã também consiga perceber essa instrução. Então, a má instrução das crianças lida também com uma sintonia na escola. Os professores agora têm medo de repreender, de educar as crianças, porque quando isso acontece, o encarregado sai em cima do professor. Estamos a desconstruir a sociedade, não é isso que nós queremos, né? A maior porcentagem de educação não está na sala de aulas, está em casa com os pais ou encarregados de educação. O vizinhança, no mercado, aquela forma de construir uma sociedade antiga. Eu creio que há uma necessidade urgente de se recuperar essas ideologias para que tenhamos uma sociedade construída. Bom, em relação aos pronunciamentos do Presidente da República, eu creio que é preciso haver uma ciência política e uma ciência social para descrever acontecimentos e factos. Porque uma afirmação categórica desta natureza, me parece que os problemas que estão dentro da nossa sociedade, elas são influenciadas pela mão externa. A mão externa, ela começa a interferir quando o Estado moçambicano aceita as mudanças curriculares. O que acontece? O patrão tem que dizer sempre, o patrão é que financia e ele que dita as regras. Se formos agora compreender qual foi a necessidade de mudança de currículos, hoje em dia não vamos perceber. E as histórias nossas, elas foram passando pelo tempo, não foram descritas em algum sítio. Está nas bibliotecas das pessoas vivas, está talvez em alguns rabiscos, não temos uma história nossa escrita para percebermos os acontecimentos do tempo. Porque a história, ela descreve os acontecimentos do tempo para vermos mais ou menos o que muda e o que não deve mudar. O discurso do Presidente da República não vai de acordo com a mudança, com o crescimento da celeridade global hoje em dia. Hoje em dia não se luta mais para acusar a mão invisível, externa, assim, tem se dito, mas olha para os dilemas internos para perceber se esse discurso vai de acordo, né, com o crescimento, com o desenvolvimento ou com a evolução global, para vermos quais são os problemas internos que devem ser resolvidos. O problema de fome, o problema do desemprego, não é o problema de mão externa, é o problema dos internos. E é preciso com que os governantes parem de trazer discursos que já não fazem nenhum sentido. Esse tipo de discursos tinham valor há anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje em dia já não faz sentido. Qual é essa mão externa que está a interferir na organização do Estado? Qual é essa mão externa que está a interferir, por exemplo, na educação de qualidade? Qual é essa mão externa que está a interferir, por exemplo, a organizar a nossa nação, infraestruturas, vamos lá, vias de acesso, preço do mercado? Isso tudo é a responsabilidade do governante, que deve olhar para os dilemas nacionais e trazer possíveis soluções. Por acaso, essas são perguntas que o Presidente da República em nenhum momento mencionou. E são necessárias essas perguntas para nós construirmos a nossa sociedade. Vou dar um exemplo claro. Esteve na África do Sul há pouco tempo, deu o seu discurso. Viu qual foi o posicionamento do Presidente da África do Sul? Ele não falou de uma externa. Ele foi bem claro e categórico. Temos que governar a ver quais são as necessidades da juventude de cada nação, para acabarmos com as especulações. Significa que o problema não está com a mão externa, está com a organização interna. Cada governante, cada governo, cada nação deve se preocupar com os problemas internos. Quais são os problemas internos básicos que devem ser resolvidos para vermos se o problema aqui é a mão externa ou o problema aqui é o governo? Então, nós não podemos sempre queremos lançar o erro para fora. Há necessidade de se assumir esses erros
e assumir-se os papéis fundamentais de cada governante. Não podemos olhar, né, o problema de desemprego, o problema de educação, o problema de necessidades básicas como um problema de mão externa. Porque se a gente estava a discursar esse discurso, por exemplo, estou a ouvir há anos. Depois de acordo de paz, era o mesmo discurso até o presidente sair. Mas quando entra o presidente Guebuza, já não fala sobre problemas de mão externas. Ele disse, temos que capacitar o quê? As comunidades. Temos que investir nas comunidades para que essas comunidades possam reproduzir para o consumo deles lá. Significa que, durante o tempo de Armando Emílio Guebuza, o ex-chefe de Estado, ele olhou o problema e ele tocou no problema. Significa que tinha que circular o dinheiro, tinha que criar oportunidades a níveis locais para que as coisas elas possam andar. Então, nós agora, estamos em 2025, estamos a regredir em termos de discursos, em termos de visão, para uma época que esse tipo de discurso já não estão a fazer sentido agora. Então, nós não podemos dramatizar o problema nosso em Moçambique, como se Moçambique tudo estivesse bom, mas é que a mão externa é que vai atrapalhar, não é isso. Dentro do país precisa, eu tenho dito sempre, é preciso que os nossos governantes, esses todos, pastas titulares, devem cada um refletir no seu ministério, refletir qual é o problema que deve tocar para conseguir ajudar a colmatar essas deficiências. Porque essas deficiências são deficiências que existem, mas para serem colmatadas, temos que ter um governante que, primeiro, ele fica nojo com a má governação. Temos que ter um governante que, no lugar de repreender as pessoas que estão a protestar sobre a qualidade de vida, mas está a criar condições para que destas murmurações não pode ser a ribalta. Então, significa que construir uma nação não está a ser preocupado. É que nem, por exemplo, vou dar um exemplo simples, talvez para mais percepção. Quando um pai dentro de casa não consegue cuidar dos próprios filhos e o filho sabe ficar bêbado, ele vai sair acusando que não, o meu filho está bêbado por causa do filho do vizinho. E ele esqueceu que ele tinha um papel muito preponderante, que é o quê? Que é manter o seu filho educado, para que ele não saia fora lhe envergonhar e não querer puxar o filho do vizinho, como não tem casa dele, tem chinelo, é que está lá a levar o quê? Para ele ser bêbado. Então, esse tipo de exemplo é característico aqui em Moçambique. Então, é esse tipo de coisas que nós não se pode acusar essa mão externa. Porque, vamos lá, a ideia sabe qual é, ok? Quem são essas mãos externas? Em nome. Dizer que mão externa é maior. Pode ser mão externa de fome, mão externa de desemprego, mão externa, isso também é mão externa, internamente. Então, agora, quais são essas mãos externas que estão a criar condições para com que o nosso Estado moçambicano, a nossa nação, por exemplo, torne-se um celeiro de pobreza aguda, por exemplo? Então, são respostas, são questões que, mesmo nós somos ouvintes, não estamos a perceber qual é essa mão externa. Porque a mão externa que muitos de nós conhecemos é sabido por nós. A questão da fome, a questão de falta de condições a nível dos setores do Estado, falta de condições em Moçambique para manter, pelo menos no mínimo, uma refeição básica, né? Essa é a mão externa. Porque este inimigo aqui, esse inimigo externo, quem deve combater é o governante. Não é essa mão externa que é referida aqui. De que não, essa fome quem criou, vamos lá, é o Ocidente, porque está contra partidos libertadores. Não, para mim particularmente, eu não aceito essa narrativa, né? Porque eu sei quais são os dilemas. É preciso com que os investimentos em Moçambique comecem a serem tocados nos pontos sensíveis, para que possamos ver as coisas ser resolvidas. Porque esse discurso, por exemplo, que já existiu, já teve o seu impacto no passado, e que hoje em dia já não faz muito sentido, porque os nossos problemas já são visíveis. Então é preciso com que os governantes, todos eles têm pastas titulares, devem se comprometer em dar soluções dos problemas. Porque enquanto não houver solução dos problemas, vai-se acusar essa mão externa, 10 anos terminam, ou 5 anos terminam, e depois o outro governante for chegar também é mão externa, e essa mão externa sucessivamente vai crescendo. Então, o que nós queremos agora é que não olhemos esse discurso como um discurso macro, chave, para que nós possamos ficar distraídos. Não. Olhemos esse discurso de uma forma mais súbita, né? Olhar que não. Mão externa, que deve se conscientizar, é a fome, o desemprego, condições não criadas,
transporte público sem qualidade, vias de sem qualidade. Essa aqui é a mão externa. Isso sim, eu poderia concordar plenamente. Muitíssimo obrigado, Orlando. Passamos para o deputado António Muxanga. Muito boa noite, caríssimo. Nós temos estas declarações do Presidente da República que são realizadas não apenas no território nacional, mas também na vizinha África do Sul, o que significa que pode ter ou não alguma implicação política, mas também diplomática. Concorda com esta visão? Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Primeiro saudar aos colegas do painel, ao Chaneiro. O malogrado pai dele foi meu amigo no Xaixai, era chefe do Estado-Maior da Polícia, nos tempos dos bons comandantes. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela morte dos seus entes queridos, rogar a Deus para que acolha as almas dos que merecem para o paraíso e que Deus estimule os motoristas do Chapas a pararem de assassinar pessoas. Os motoristas de Chapas viraram autênticos criminosos. Até hoje ouvi alguém a comentar que se eu fosse polícia, porque alguém fez uma manobra muito desastrosa, que se eu fosse polícia eu pegava aquele gajo e assassinava agora aqui, que é para não matar mais gente. Pelo menos que se mate o motorista de chapa, em vez de se assassinar a população, que o motorista de chapa estava a projetar para serem assassinados por caminhão, para serem assassinados de massa. Só que depois eu digo cá comigo, ainda que tenhas razão, Moçambique não tem pena de morte, ficaria só com a sua mão suja. E queria mesmo apelar para que Deus nos acuda nesta situação dos acidentes, são provocados propositadamente. Eu tenho duas questões prévias. A primeira são as críticas que são feitas à magistratura judicial e do Ministério Público. O comportamento dos digníssimos magistrados, que em algum momento, segundo a experiência que eu tenho, não é culpa direta dos magistrados. Em algum momento é culpa dos oficiais de justiça. Eu já vi situações em que o oficial de justiça anda à procura de notificar alguém e não consegue localizar, mas todos os dias bebe com essa pessoa. Todos os dias estão juntos, a jantarem juntos, e ele tem de notificar essa pessoa. Não consegue apanhar. Tem o número de telefone dele para o chamar para ir à baraca beber juntos, só não tem número para o dizer que venha ao tribunal para ser notificado. É por causa disso que vimos aquela vergonha que aconteceu com Venâncio, de começarem a publicar nos jornais, alegadamente, porque estavam à procura dele, está no lugar incerto, quando estava aqui na cidade, porque o Venâncio nunca desligou os seus números de telefone. Portanto, aqui o trabalho, o Conselho Superior da Magistratura tem, mas quem tem que ajudar mais é a expansão da magistratura judicial, seja ela do Ministério Público, seja ela judicial, seja ela judicial administrativa. Porque efetivamente há muita indisciplina e estamos a ficar sem chão. Não há nenhuma semana que os jornais saem e não publicam uma situação de vergonha que envolve a magistratura. Que não se publica uma situação de quem tem costas quentes, até visto a jantar, a gozar com pessoas porque é amigo do magistrado fulano. Pessoas que quando você entra em litígio com eles, você corre o risco de acabar 10, 20, 30 anos, o teu processo nunca vai fechar. Mas o processo está na mesa. Está à espera de despacho de juiz. Portanto, eu queria apelar para que Deus também aqui nos acuda nesta situação dos juízes entenderem que eles têm responsabilidade neste país. A segunda questão que eu tenho é agradecer o governo da província de Nampula por causa do esforço que está a fazer, o empreendimento que está a fazer com vista a aliviar o sofrimento, primeiro que foi vítima das inundações de cheias em Cabo Delgado e a população deslocada por causa da guerra de Cabo Delgado. Há um esforço que não é muito visível, porque a população é muita que está no sofrimento, mas tenho visto algumas reportagens, algumas notícias do envolvimento pessoal do próprio governador de Nampula na mobilização de empresários para poderem organizar comida e que os mesmos empresários sejam eles próprios a irem ajudar os deslocados. Esta prática do governador é verdade que não agrada àqueles que gostam de ser intermediários, a entregarem coisas que não são deles, mas acho que é a melhor prática, porque aí há poucas acusações.
Se eu saio com 10 toneladas de arroz, sou eu a distribuir. Ninguém há de vir dizer a mim que eu roubei a comida que eu tirei do meu armazém para ir dar às pessoas. Enquanto quando entra um intermediário no meio, facilmente há acusações. Portanto, gostaria de apelar a este governador para que continue com esta atitude, continue a encontrar soluções para ajudar, porque agora Cabo Delgado tem muita população. Chiúra é o distrito mais populoso de Cabo Delgado. E neste momento, o distrito de Chiúra é o distrito onde a insurgência está lá sentada. Os 2 postos administrativos mais populosos estão ocupados pela insurgência. Claramente o que ficou é a Vila Sede. Então a maior parte da população deverá entrar ou está a entrar em Nampula. Essa população precisa de ser socorrida. Mas mais do que isso, senhor governador, uma das coisas que tem que fazer é ir sentar com as populações para dispensarem aqueles coitados deslocados terras para fazerem machamba. Eu passei de Nampula há 4 anos ou 3, vi pessoas a desbravarem matas, que tristemente hoje essas machambas já foram arrancadas. Apareceu um nativo a dizer que isto é minha machamba. Quer dizer, o deslocado tem de desbravar, faz a primeira cultura, na segunda já é mandado embora. Vai desbravar outro sítio, faz a primeira cultura, a segunda está a ser mandado. Não podemos continuar assim. Eu acho que precisamos de respeitar as pessoas que são deslocadas, porque qualquer dia o que está acontecendo em Cabo Delgado vai acontecer em Nampula. Nós já fomos refugiados, por isso que nós também acolhemos os outros refugiados, nomeadamente os sul-africanos, zimbabueanos e os da Namíbia, porque nós também fomos refugiados na Tanzânia. Em relação à questão que me coloca, eu aqui vou subscrever o pensamento do engenheiro Venâncio, segundo o qual o presidente Chapo nasceu velho. O que está a acontecer é igual a uma criança que no parto mesmo nasce com cabelo branco e com cara de velho. O pensamento que ele tem. Razão pela qual o presidente Chissano o rebateu logo. Eu acho que o presidente Chapo entende muito pouco da luta de libertação nacional, entende muito pouco da luta dos 16 anos, porque quando a luta dos 16 anos estava a começar, ele era antes dele nascer, e quando a luta dos 16 anos estava a terminar, ele devia ter 14 ou 15 anos. Portanto, ele não pode aparecer aqui a tentar nos dar aulas de neocolonialismo e aulas de imperialismo, porque ele não entende nada de imperialismo. Ele deve ter tido um professor igual àquele que diz que a administração colonial esteve em Moçambique há 500 anos. Eu não conheço nenhum edifício aqui construído em 1498, quando Vasco da Gama passou. Houve sinais de passagem do colonialismo. Sinais de administração direta não existem. Portanto, nós precisamos de apresentar fatos históricos para podermos convencer as pessoas. Nós temos que reconhecer que a verdadeira colonização começa 50 ou 60 anos depois, antes da Conferência de Berlim. E se nós formos a contar a partir da Conferência de Berlim, não há nenhum colono que fez nem sequer 200 anos de colonização aqui. Não há isso. Portanto, não fica bem pessoas jovens que nós pensamos podiam ajudar aparecerem com ideias envelhecidas e virem aqui tentarem nos enturrar com comportamentos inadmissíveis. Eu uma vez já discuti com alguém, já falecido, familiar do presidente Stano, que não vou dizer o nome, porque já apanhei a fazer uma palestra a dizer que esta coisa de poligamia era a consequência do colonialismo português. Eu disse de cara, o senhor está a mentir. Se calhar é por causa disso que o senhor tem filhos que não estão registrados em seu nome, andam a comer em casa dos outros. E ele disse que eu estava a chatear. Mas eu não estava a chatear, estava a dizer a verdade. Por quê? O colonialismo português não tem nada a ver com poligamia. Poligamia é prática dos asiáticos e dos africanos. Não é prática dos europeus. Mas africanos e europeus, sim. Esse já tem relação com poligamia. Portanto, nós não podemos tirar o que nos pesa, que é nosso, e atirar para os outros. Eu podia dar um exemplo. Quem fez golpe de Estado no Zimbábue para Roberto Mugabe morrer
em prisão domiciliar foram pessoas dos partidos da oposição? Quem não conhece quem é Mnangagwa? Mnangagwa não era camarada dele? Não era ministro dele da segurança? Onde é que há essa relação de oposição com Mnangagwa que derrubou o chefe dele, Roberto Mugabe? Quem fez confusão ali com Ramaphosa na África do Sul e criou um novo partido para reduzir os votos do ANC? Primeiro foi Julius Malema. Julius Malema tem alguma relação com a colonização? O outro é Jacob Zuma, militante da primeira hora, membro do Mkhonto Wesley, que lutou pela independência, que está a combater o Jacob Zuma, está a combater, aliás, o regime do ANC. O que os imperialistas têm a ver com as confusões que Jacob Zuma tem com o governo sul-africano e com o ANC? É preciso perceber que quando um corpo perde a alma, tem de se decompor. Então, dependendo do grau de calor e de bactérias patogênicas que existem na zona, a decomposição será tão rápida ou demorada, tendo em conta o ambiente criado. Por isso, os corpos se decompõem mais rápido no tempo de verão, porque há muito calor, do que no tempo de inverno. Por isso, quando alguém morre no inverno, pode ficar 2, 3 dias, até 72 horas, podemos fazer o funeral com digno. Mas quando é tempo de calor, o calor a dar 39, 42 graus, só para fazer 24 horas é um problema sério. Por isso que os muçulmanos recomendam que logo que morreu, basta certificar que a pessoa morreu, é preciso fazer o funeral o mais rápido possível. Que é para quê? Que é para não se decompor. Esses partidos libertadores estão sem alma, estão em podridão, estão em decomposição. Por quê? Porque não têm soluções para os problemas. Nós temos agora presidentes novos, de tipo Chapo, que nasceu em 77 ou 78, no verdadeiro tempo da Frelimo, que não aprendeu nada da Frelimo, nem conhece a história da Frelimo, e passa a vida a andar a mentir para as pessoas. Que valores é que o Chapo tem a transmitir ao povo moçambicano? Se de própria Frelimo ele começou a mentir. Chissano foi o fundador da Frente de Libertação de Moçambique. E Chissano levantou ali e desmentiu. Foi pena que o desmentiu em inglês. Parece que ele não percebe bem inglês, o Chapo. Devia ter estado lá alguém em Bitonga para fazer a tradução. Porque parece que entende bem Bitonga. Ou Emáqua, como ficou muito naquela vez. Porque o que ele fez é desastroso. Nós conhecemos os problemas principais do governo da Frelimo. Eu, já em 1985, cantava com um grupo de Macuaela, lá na empresa onde eu estava a trabalhar, na empresa agrária de Xirá, uma canção que vale a pena partilhar com o povo. Há um inimigo grande que circula no país. Esse inimigo chama-se fome. E fome tem barulho em qualquer casa onde entrar. Andala, andala, yini magua montini. Andala, 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 ingangena la montini. Abavanuna vatsukula ni mindyangu mino. Andala, andala, ingangena la montini. Vavasati vatsukula ni ukati mino. Quer dizer, onde há fome, há de haver barulho. Não há nenhum homem que vai se sentir chefe de família. Não há nenhuma mãe que vai se sentir dona de casa. Não há nenhum filho que vai se sentir valorizado enquanto estiver numa casa onde há fome. A segunda coisa é que ainda que você esteja numa fortaleza bem fechada, se a fome chegar, vai entrar. A fome não precisa de arrombar grades. Quando chega o momento, a comida acabar, a fome entra. É assim como as coisas são. Então, Sr. Chapo, no lugar de andar a enganar o povo moçambicano, cria condições para o povo moçambicano comer bem. Cria condições para o povo moçambicano ter assistência médica de qualidade. Cria condições para o povo moçambicano ter educação de qualidade. Cria condições para o povo moçambicano ter transporte. O Salomão Mani esteve a explicar bem. Só esqueceu de um outro autocarro que Oliveira usava. Antes de Jesus era DAF. Era DAF que ia para Macuacua, era DAF que ia para Xanganinho. O senhor não pode aparecer em pleno século XXI a trazer solução de transporte, trator. É uma vergonha autêntica essa.
É uma vergonha autêntica. Hoje de manhã, fui acordado por uma senhora a reclamar que os outros ministros dos transportes disponibilizavam mensalmente 45 milhões de meticais. Esses 45 milhões de meticais eram entregues ao fundo de transporte e esse dinheiro era distribuído como compensação para eles poderem manter o preço dos transportes aqui na cidade. Esse dinheiro não é da Frelimo. Esse dinheiro, eles, os da FEMATRO, mais os outros ministros, é que encontraram solução. Eu perguntei qual era a solução. Diz que montaram uma macacada de roubar em cada litro de gasóleo um metical. Já imaginaram quantos litros de gasóleo são abastecidos em Moçambique? Então, cada litro de combustível, cada pessoa que vai abastecer, rouba-se um metical para contribuir para este fundo de transporte. E o fundo de transporte é porque recebe tanto dinheiro, tira uma parte, dá a esses da FEMATRO, seus aliados na malandrice, para se pagarem compensação. E hoje, esse dinheiro desapareceu como atome. O atual secretário do Estado do Transporte está a fugir, não quer reunir. Mais dias, menos dias, eles vão aumentar o preço de combustível em 4 meticais. Significa isto aqui. Onde se vai a 15 vai ficar 19, onde se vai a 18 vai ficar 22, onde se vai a 20 vai ficar 24. E eu perguntei, a senhora acha que eu posso fazer o quê? Diz que ajudar-nos, obrigar o ministro a obedecer, porque o dinheiro não é dele, ele está a roubar. O dinheiro é nosso. Vocês roubam a nós, roubam ao povo, distribuíram-se mal. Agora está a pedir a mim para eu intermediar a vossa ladruagem, é para eu queimar no céu. Ela ainda não conseguiu me responder. Mas a minha questão de fundo é: que tipo de governo é este? Que não tem vergonha de montar ciladas para roubar dinheiro ao povo? E por que nós temos que estar nesta situação de sermos transportados em carrinhas pequenas, onde os donos nem têm dinheiro para comprar pneu, porque vivem de cooperativas? Por que não buscarmos transportadores honestos? Pessoas tipo este dono daquela transportadora, dos autocarros compridos que nós temos aqui, que está aqui em Nelson Preto. Aqueles autocarros foram alugados. Aqueles autocarros estão a ser usados, não estão a ser usados, paga-se. É tipo os aviões que nós temos. Estão a ser usados, não estão a ser usados, paga-se. A tripulação é sul-africana. Sou ministro, no lugar de nos atrapalhar com tratores, traga a solução para o transporte. Vamos devolver o transporte aos privados. A Teresa Lino, a Oliveiras Transporte e Turismo, se calhar a Joel Sitoye, ao Pangaia, a sei lá que, do que esta brincadeira que estão a fazer, porque estão a afundar o país, estão a ficar sem prestígio. Portanto, eu acho que o presidente Chapo, até porque o presidente Chapo, esta vitória dele, é resultado da máfia portuguesa. É resultado da máfia portuguesa isto. Era a máfia portuguesa que estava em jogo. Por isso que se disse que o outro candidato da Frelimo, que foi reprovado, a esposa dele já estava em Portugal a estudar ser primeira-dama. Por causa dessa máfia portuguesa. Há 3, 4 ministros ali que não foi Chapo que propôs. Foi a máfia portuguesa que os colocou. Quem são esses ministros? Não vou dizer quantos, que é para te criar mais saudades. Alguns deles foram afastados no governo do Nilson por mau desempenho. Mas porque os portugueses tinham interesse neles, estão a ocupar lugares estratégicos dentro do governo do Chapo. São conselheiros. Como conselheiros de áreas muito interessantes. Quem é o dono agora das empreitadas de estradas e pontes na República de Moçambique? São portugueses e chineses. Então não podemos brincar com coisas sérias. Um governo organizado não vai permitir que venha um estrangeiro aqui para vir vender areia e vender pedra. Desculpem, senhores. Vender areia e vender pedra. Cavar areia. Tem que ficar pelo menos para moçambicanos isso. No nosso território. Sim, mas o que está a acontecer agora na Matola
vai lá ver de quem são os melhores estaleiros. De venda de areia e pedra. Não estou a falar de estaleiros de bloco vibrado, porque o bloco vibrado é uma tecnologia, né? É uma técnica. Há equipamento. Tirar areia e pedra, é um chinês que está a fazer, é um português que está a fazer. É dentro desta mafia que está a suportar o governo do Chapo. Portanto, se há quem é imperialista, é escravo dos imperialistas, é ele. Se há quem tem juízo de neocolonialismo, é ele e não a oposição. Muito bem, muito obrigado, deputado Mussanga. Passamos então para janeiro. Muito boa noite. Nós temos esta... Janeiro, não é janeiro. Janeiro, exato. Muitíssimo obrigado. Nós temos esta declaração do Presidente da República que diz que há movimentos imperialistas e neocolonialistas que têm como objetivo destruir não apenas a Frelimo, mas todos os restantes partidos que participaram ou estiveram na linha da frente da luta de libertação dos países africanos, mais especificamente na região da África Austral. Como é que olha para esse posicionamento? Acredita que é uma maneira de desviar a atenção? Muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigado pela permissão. E tenho um ponto prévio. Sim, sim. Meu ponto prévio para começar é sobre o enquadramento dos antigos guerrilheiros da Renamo no assunto do DDR. Então vejo que o presidente Chapo não está preocupado com a paz, que até hoje ele não enquadra os membros da Renamo que assinaram aquele acordo com a DDR. Ele não, até aqui ainda não vimos ele dar continuidade do assunto de DDR. Logo, é um sinal de que o presidente da República não está preocupado com a paz. Se ele estivesse preocupado com a paz, era este momento que tem essas nomeações, esses enquadramentos que ele está a fazer. Também podia incluir aqueles que estavam lá nas matas, que deixaram as suas armas, conforme o acordo que tinham o presidente Nyusi com o presidente Suf Momad. Então, atualmente, o chefe de Estado de exercício, com o Ministério da Defesa, em companhia todo aquele elenco, não estão preocupados com a paz. É isto que está acontecendo até agora, nenhum deles está enquadrado, estão por aí a reivindicar, mas mesmo assim ele se mantém em silêncio. Então isto é muito triste, que ele é uma pessoa que só tem um discurso de paz pela boca, mas na sua íntegra, na prática, não está preocupado com a paz. Agora, aliando esse assunto de neocolonialismo, só para começar, se já prestou atenção, o Daniel Chapo tem um discurso muito incoerente. Desde o seu princípio, da tomada de posse até agora, traz discursos muito incoerentes e discursos muito vagos. Primeiro, ele tem discurso repetitivo em cada província, em cada lugar que ele vai. Ele está muito concentrado no Venâncio Mondlane, quando diz discursos de ódio, discursos não sei de quem. Então ele tem discursos muito vagos, muito vazios. Fica horas e horas a repetir o mesmo discurso e ele não é coerente. Também o mesmo presidente Chapo, dentro da sua governação ministerial, esse governo do dia, ele não está alinhado com nenhum dos ministros. Tivemos casos recentes quando veio a equipa do Banco Mundial em que o Valá falou uma coisa, o Daniel Chapo diz outra coisa. Então significa que é uma falta de comunicação entre os líderes? Não há comunicação, está muito claro, não há comunicação, não sei o que eles tratam no Conselho de Ministros, mas aí não sai nada. Não há comunicação, em que os ministros falam uma outra coisa, o Presidente da República fala uma outra coisa. O mesmo acontece no Ministério dos Transportes. Esse caso dos tratores, o ministro alinhou-se de uma outra maneira, o Daniel Chapo traz um outro posicionamento. Significa que entre eles não há nenhum alinhamento positivo. Então ele só está aí como fosse uma figura que foi colocada, mas ele não está alinhado com os moçambicanos, pior ainda. Então com o governo já nem falo. Mas espera, o Presidente da República, na sua percepção, é uma figura que foi colocada. Sim. Por quê? As ações dele já falam em si. Quem colocou é Frelimo, não sabe disso? As ações já mostram em si. Desculpa, quem colocou Chapo foi o grupo da Frelimo que não queria que fosse o secretário-geral da Frelimo. Não sabe disso? E nem Pacheco. Sim, que não queriam nem Pacheco, nem Luís Diogo. Muito bem. Então, ele foi colocado. Então, o ser colocado é o resultado. Porque quando tu veja agora, conseguimos perceber que o Chissano voltou em alta. Quem está a governar atualmente é Joaquim Chissano. Chissano voltou em alta. Onde o Daniel Chapo está lá o Chissano. Até inclusive quando andam, naquela forma de andar, o Chissano é que está em frente, o Chapo está atrás como se fosse um ABC. Então, tá vendo, o Chissano voltou a governar em alta. Se calhar esse tempo todo estava lá como reserva moral, esses 10 anos, não tinha espaço. Agora ele voltou já em alta. São 20. Esses 20 anos que ficou lá fora,
Agora ele voltou em alta, mas conseguimos ver bem mesmo naquela questão do protocolo, o Chissano fica em frente, o Daniel Chapo está atrás. Então significa o quê? Que quem está a governar nesse exato momento não é o Daniel Chapo, é o senhor presidente antigo Chissano. Agora, por isso mesmo que aconteceu esse grande erro na África do Sul, em que os dois, havia lá contraditório, que Chapo subiu no pódio, falou o que ele falou, este assunto que ele está a dizer que libertador, essa situação de neocolonialismo, que estamos a viver, não sei, que não há nenhuma mão externa, na verdade. Não se encaixa esse discurso de que há uma mão externa, não existe nenhuma mão externa. Este assunto é um papo para boi dormir, se calhar Chapo está a procurar culpado. Pois então, qual é a origem dos problemas que o próprio Presidente da República aponta, tanto na Frelimo como também na própria governação de Moçambique? A origem dos problemas é a própria Frelimo não consegue ler os sinais. O Chapo tem que ler os sinais, como ele é presidente da República e da Frelimo, tem que ler os sinais. Que o povo já está cansado, não há nenhuma mão externa vindo de fora que vai chegar aqui e dizer que não, a Frelimo sai do poder, não existe. São os sinais que a Frelimo não está a ler, se está ou não, está a ignorar os sinais. Então, ao ignorar os sinais, essa é a invenção da mão externa. Quais são as consequências de ignorar os sinais? São essas manifestações que vão acontecer, que dia a dia o povo, na verdade, não parou de manifestar, ainda existe manifestação. No aparelho do Estado, na função pública, existe manifestação interna, que hoje não é visível aos nossos olhos, mas lá há manifestação, há um grupo a se combater entre eles, dentro da própria Frelimo, estão a se combater entre eles, aquelas alas, ainda mantém lá. Então são esses sinais que o Daniel Chapo tem que ler. Se ele não ler sinal, sempre trará discursos de fracasso. O resultado é esse, vai ter, se calhar até eu duvido que ele possa terminar os 5 anos de governação, ou pode terminar a arrastar mesmo, porque cada dia nós percebemos que não temos um presidente atualmente lúcido, não tem discursos lúcidos, não nos leva a um bom porto, na nossa visão. Ele traz discursos vazios, uma forma muito vazia, o seu posicionamento, a sua expressão. Ele é jovem, assim em números, não é? Mas traz discursos muito velhos, do século XIX. Ele traz tudo que ele traz, é uma situação do século XIX, não se encaixa com o século XXI. Nós queremos ação, queremos dinamismo, e é o que ele não tem. Ele tem poder, mas não tem autoridade. É uma pessoa que tem poder, mas sem autoridade. Então está claro que não se encaixa a pessoa do presidente com atualmente a situação do país. Então há uma total divergência. E essas características, desculpa professor Pangai, só um minuto, essas características mostram que o presidente tem legitimidade para governar o Estado moçambicano? Não tem legitimidade porque ele não tem autoridade, só tem poder, mas não tem autoridade. Muitíssimo obrigado. Professor Pangai, é apenas um minuto, mas vou fazer a transição para o próximo tema, pode fazer esta ligação. O provedor de justiça, caro telespectador internauta, diz que em algumas cadeias de Moçambique, por causa da superlotação, há reclusos que dormem em turnos. É um problema grave que revela o dilema que estes mesmos reclusos enfrentam todos os dias, mas também pode ser uma questão de governação e gerência. Professor Pangaia, como é que olha para este pronunciamento, mas também para o próprio problema? Dizem que os reclusos dormem em turnos. Isso significa que há aqueles que dormem num horário e aqueles que precisam dormir no outro por causa desta superlotação. Como é que olha para isto? Não, é preciso perceber quem que estão a lotar as cadeias. São indivíduos que tiraram pacto, tiraram sei lá o quê, e aqueles que deveriam ser verdadeiros reclusos estão cá fora. Então, esses que deviam estar lá, provavelmente, nem teríamos lotado coisas cadeias, porque é um grupo restrito que está, neste momento, a pôr refém este país. Então, outra coisa também, eu não sei qual é o papel que o provedor da justiça está a desempenhar efetivamente neste país. Temos várias transgressões no concernente à gestão judicial no país. Ele, como provedor de justiça, o que efetivamente está a trazer como valor acrescentado? Agora estamos a falar isso, é uma questão da procura do protagonismo, para dizer que está a fazer alguma coisa. Nada, eu sinceramente, aquele cargo ali que o país adotou, provavelmente foi uma imposição dos Estados imperialistas e que é para poder ver como que as coisas estão. Não consigo ver coisas absurdas que estão a ocorrer no concernente ao ramo da justiça. Ele, como provedor da justiça, é que deveria estar a intervir, mas está a intervir em quê?
Agora aparecer falar das cadeias, e essa situação já é sabida e conhecida. Temos jovens aqui que carregaram justamente lá nas cadeias, falam-se de mais de 5.000 jovens que se levantaram para auditar o governo e foram simplesmente metidos na cadeia. Estão lá. O que estão a fazer aqueles jovens lá na cadeia? Estão a deixar o Matsinha fora, que provocou situações de coisa, divulgar resultados que ele próprio sabia que aqueles resultados trariam conflitos aqui. Estão a deixar vários membros da CNE, dentre vários outros que deviam estar na cadeia, mas estão a encarcelar jovens. Mais de 5.000 jovens estão lá presos, jovens que deviam estar a alimentar os seus pais idosos, que o próprio governo não consegue dar nenhuma pensão a eles. Quando consegue são 200, 300 meticais. E, no entanto, vamos a esses organismos que gerem esses processos. Estão aí a construir infraestruturas de luxo para poder o indivíduo chegar lá e receber uma mesada de 100, 200 meticais. Num edifício onde você vai encontrar o salão de conferência, gabinetes cheios de equipamento informático para contar 100, 200 meticais para dar o coisa. Então, é extremamente coisa. Eu acho que nem deveria ser um tema para poder debater esse. E, ao debatermos esse tema, parece que estamos a valorizar o provedor de justiça, porque, na verdade, não está a trazer valor acrescentado para a sociedade. Seria, se querem que o provedor de justiça funcione como tal, então que ele desempenhe o seu papel. Mas, atualmente, não há ninguém que está a sentir um papel que está sendo desempenhado pelo provedor de justiça. Tantas pessoas vão meter lá processos para ver se o provedor de justiça intervenha. Nada. Só o chassaquismo que estamos a ver. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Mas ia intervir em relação ao primeiro tema? Sim, muito brevemente. Em relação ao primeiro tema, o que eu estava a dizer é o seguinte, é que esse discurso aqui mina imensamente aos próprios partidos de libertação nacional. Eis então que houve aquela intervenção que procurou amainar para que os tais patrões eles não fiquem aborrecidos com aquele discurso. Porque hoje em dia são esses imperialistas que estão a doar antirretrovirais nos países africanos para poder dar mais alguns anos de vida a todos que estão infectados de HIV/SIDA. São eles que estão a doar medicamentos para a tuberculose. São eles que estão a sustentar o setor da saúde. E hoje, eles dizer que esses mesmos estão contra o próprio regime. Para onde quer ir o Wanderlei Francisco Chapo quando diz isso? Não foi por acaso que aqueles se levantaram, os madotas levantaram porque viram que estava a comprometer-lhes, não é? Eu estava a dar exemplo agora do coisa. Quem assistiu o Ramaphosa na sala oval, lá na Casa Branca, senti-se pena. Inclusive alguns europeus começaram a falar: por que humilhar tanto assim um presidente africano? É por ser africano. Donald Trump não poupa isso, e olha, esses africanos não merecem respeito. Porque eles até levam imposto da própria população, compram armas e com as mesmas armas matam a própria população. Que respeito vamos dar a esses senhores? Trump, que não tem papo na língua, disse isso. Muitíssimo obrigado. Orlando José, estou consigo agora, justamente em relação a este segundo tema. Há reclusos em Moçambique que dormem em turnos. Parece uma situação um bocado absurda, porque em outros países estes têm condições dignas. E falando mesmo sobre condições dignas, qual é a responsabilidade do Estado moçambicano na garantia dessas condições para os reclusos? Muito obrigado. Esse assunto de superlotação das cadeias é um dilema grave, porque eu acho que na questão das penalizações, né, não se analisa o que o indivíduo teria cometido e quanto tempo a pessoa deveria estar na cadeia e quanto tempo a pessoa deveria sair. São, vamos lá, 2 meses, 3 meses, a pessoa está lá na cadeia porque não conseguiu pagar as custas judiciais. E isso, em algum momento, acaba colocando em causa as condições das cadeias. As penas alternativas, em vez de ser uma solução, elas é um risco. Fora ser risco, é uma superlotação também que o Estado gasta dinheiro. Vamos lá, por exemplo, a pessoa é condenada a 3 meses.
efetivo, por exemplo, quantos valores gasta durante esse período de alimentação? E se ele estivesse fora a trabalhar para pagar esse dinheiro, quais seriam as vantagens para o próprio Estado? Então, eu acho que, no lugar de ser uma coisa solucionável, é um dilema. Primeiro, saúde do próprio recluso. Porque lá dentro, as pessoas estão lá há muito tempo, estão de tuberculose, as condições de estadia lá não são das melhores. E segundo, eu acho que é uma estratégia do roubo de fundo do Estado, quanto for o número de reclusos, maior é o quê? É o financiamento para aquela área. E isto sempre traz desvantagens. Quero monumento, juiz. Não existe um dia só que come frango na cadeia, a não ser só se for feijão e arroz. E esse feijão é precário. Não, farinha. Farinha. Não, às vezes fazem arroz. Mas quando há hóspedes. Sim, então esse tipo de refeição é uma refeição barata, simples, Farinha. para um número elevado de reclusos. Farinha fuba. O que deveria acontecer é que o Estado moçambicano, através dos tribunais, deveria ter uma nova estratégia sobre as pessoas que são condenadas a poucos dias. Não simplesmente ficar na cadeia. Deveria ter uma nova estratégia, por exemplo, se tivesse um pulso, ok, é um devedor, por exemplo, sai fora fazer atividade, mas dentro de tantos dias tem que pagar o dinheiro para ter tanto pulso. Já sabe que a pessoa não quer no recluso. O Estado investe uma vez aqui. Mas uma refeição só do que vem nos relatórios, o que o recluso come, é o que nem está a comer. Já vimos ali que por dia, só um indivíduo gasta por aí 750 meticais de refeição por dia. Cada refeição. Mas esse indivíduo nem come uma refeição de 50 meticais. Então, isto é um assunto que o chefe de Estado, a priori, em vez de mudar o diretor-geral dos serviços penitenciários, deveria ver as condições, ir à logística, finanças, tudo, muita coisa estranha que acontece ali. E está-se a correr, a pessoa entra lá saudavelmente, sai doente com tuberculose. As cadeias estão superlotadas, não há condições mesmo, o que estava a dizer, de descanso lá. E depois a pessoa vai para a Machamba, voltou, às vezes não tem banho. É muita coisa desumana. Então, o ministro da Justiça, né, deveria, neste lugar, que agora vai tomar posse há pouco tempo, interferir isso, para ver quais são possíveis soluções para isto. Aquilo é um risco, já não é uma política penal para controlar os reclusos. Não, aquilo é um risco. Porque, vamos lá, o número que vai para a Machamba não é um número, talvez, que possa ser desaliviado. Nem é 10%. Nem é 10%. Então, este assunto de proteção é grave. E a questão do provedor da justiça é uma adoção portuguesa. Mas em Portugal é uma particularidade. Lá o provedor da justiça tem poder de decisão. Aqui já não. Aqui é uma área administrativa para trazer relatórios, uma espécie de uma expensão. Recomendação. Então, isso não é papel do provedor da justiça como tal. O provedor da justiça, por exemplo, tem que ter competências para demandar. O ministro, todos aqueles que não estão a cumprir com a lei deveriam ser demandados como provedor da justiça, incluindo o próprio Procurador-Geral da República. Mas aqui ele não tem poder. Está como uma espécie de fazer relatório de inquérito. Tivemos o relatório da Assembleia da República, temos tantos casos do ministro Y e tantos casos que não foram esclarecidos. Este papel é um papel de dispensão. O provedor como tal, na adoção desta parte em Portugal, lá o provedor tem poder. E quando ele demanda, para demandar mesmo. Aqui já não tem como. Tem lá o setor, condições, gasta dinheiro para isso, mas a culpa aqui não é do provedor. Não podemos culpar o provedor como tal. O provedor, neste momento, está a cumprir o seu papel daquilo que foi incumbido, quer fazer o quê? Quer fazer inspeção, ver, trazer relatórios. É isso que está lá, não tem outra coisa. Mas para demandar, que é a parte do poder, porque Moçambique é uma coisa. Os dirigentes aqui só temem quando são demandados. Quando não são demandados, dificilmente se vão cumprir. Então, assim, ainda que o provedor da justiça tenha trazido essas preocupações e tenha feito recomendações, e como não tem poder decisório e de poder de execução, eles podem ouvir e deixar lá. Então, isto tudo é a ver com a questão da competência do próprio provedor da justiça. O Estado, né, é preciso com que o provedor seja revestido por esse poder. Quando o ministro, né, não cumpre com recomendações desse provedor da justiça, quais são as medidas que ele deve tomar diretamente? Então, essa de recomendar, como que é possível, ainda que esse provedor tenha poder, como que é possível, o ministro
que foi empossado na área X é ligação direta do Presidente da República. Ainda que esse provedor tenha vontade aqui, não será possível porque essa confiança deste que ele impostou. Então, é preciso com que as coisas aqui estejam organizadas. A separação de poderes é uma coisa de dilema em Moçambique. Todos os setores chaves ou de poder são todos politizados. Não existe nenhum ministro que toma decisão. Até um indivíduo que acaba de entrar hoje no setor X. É possível que o ministro não tenha competência de demandar aquela ali, mas está sobre o quê? Tutela dele, ele é chefe dele. Por causa do quê? Porque este depende desse setor político. Este setor político diz que tem que fazer o que não deve fazer. Então, tudo está controverso. Eu acompanhei uma história de um jovem ligado à família Nhunsi que está a desorganizar a hidrelétrica de Caurabaça e está a desorganizar o clube. Tem nome essa pessoa. Mas não tem como lhe demandar. Não tem. O PCA da HCB, não sei se sabe ou não sabe, não tem como demandar porque esta pessoa é do antigo presidente. Sim. Até que Chapo visita a HCB e tirar aquilo ali para entrar os do Chapo. O que é que está a acontecer? A imagem do PCA está a ficar agastada. Sim. Por causa de uma... E dizem que esse miúdo até gabas, em qualquer sítio onde estiver, ele me colocou aqui só news. Eu sou news, é? Esses olhos são de news, esses ouvidos são de news, essas mãos são de news. Está a fazer e desfazer. Quando entende, mete-se em tudo que não lhe diz respeito. E ele toma a decisão. Isto aqui o PCA não pode saber, isto o fulano não pode saber. Eu e você que temos que saber. Quero concordar contigo. Que as coisas estão de mal a pior. Sim. Ainda que pessoas tenham competência e qualidades para poderem exercer, nunca poderão conseguir exercer. Nós tivemos uma cadeia que foi construída a algures de Matutuíne. Depois foram fazer uma rede de energia de alta tensão em cima da cadeia, disseram que essa cadeia não funciona. Para miúdos. Tá, esses miúdos de Malta 16, 17, esses que andam a matar pessoas agora aqui e dizem que sofrem de amnésia. Se sofrem de amnésia, por que é que nós temos que criar? Eles sofrem de amnésia, matou este, vamos deixar, vai matar outro. Ou vai para a cadeia, ou acaba-se com ele. Quando o teu cão fica raivoso, ainda que seja de estimação, tem o nome de King George, é preciso chamar o veterinário a bater esse cão. Porque esse cão vem que não é desgraça. Há miúdos aqui, mais de 10 miúdos assassinaram seus colegas aqui. Quer dizer, alguém vai assassinar meu filho. Eu vou andar a ver o teu filho a circular? Não pode. Que amizade vamos ter, doutor Pangai? Meu filho mata teu filho. Depois eu tenho que ficar teu compadre, porque meu filho sofre de amnésia. Eu sou o compadre de amnésia do teu filho. Teu filho mata meu filho por causa de carregador de telefone. Não faz sentido. Eu vou tirar dentes para isso. Depois o comandante da esquadra diz, eu não tenho como, porque é incapaz. Se fosse o filho do juiz que foi assassinado, deve dizer isso. Não. Obviamente, essa então, questão. Olha, só para perguntar, se o provedor de justiça ele não tem atribuições para poder assumir nesse órgão criado, o que significa ser um provedor e não desempenhar aquilo que lhe foi indicado? Não faz sentido. Ele mesmo, vendo que não tem aliás, atribuições, não tem espaço para conseguir realizar aquilo que lhe foi nomeado, então que se demita. Não faz sentido que um provedor de justiça exista neste país e esteja a ocorrer barbaridade desta natureza no setor da justiça. Não faz sentido. Essa questão da superlotação das cadeias tem muito a ver com as barbaridades que estão sendo cometidas na justiça. Mas, doutor, nós temos muitos armazéns que estão vazios. Muitos armazéns, até alguns são empresas do Estado, que as pessoas não conseguem, até estão a dever ao Estado. Olha, Ruanda, para resolver os seus problemas, teve que adaptar armazéns a cadeias, que era para não violar os direitos humanos. Porque também dizer que quem mata, porque é pequenino, tem que ficar fora, não ajuda. O povo vai começar a fazer justiça pelas próprias mãos. E quando é o adulto que mata, aí há de chupar. E esse adulto que está a deixar a família sem alguém para
dar o proveito familiar. Até pode mandar essas crianças para matar depois. Sim. Então, o que eu acho é que o Estado tem que fazer um estudo. Eu vi muitos armazéns. Posso ajudar a localizar armazéns com bons quintais que se adaptem. Os armazéns ficam cadeias. Porque nós tivemos um problema aqui neste país de muito tempo sem cadeias. O colono, quando saiu daqui, nós não chegávamos a 10 milhões. O primeiro recenseamento geral da população, feito em 1980, deu cerca de 12 milhões da população moçambicana. Significa que, até a saída do colono, devemos estar entre 8 e 10 milhões. As cadeias, claramente, são aquelas. A única cadeia, por exemplo, aqui no Maputo que foi construída, é aquela de Linga. Que capacidade é que tem aquilo, a coisa de Linga? Que até chamam cadeia hotel ou cadeia pensão. Nunca houve uma penitenciária do tamanho nem da cadeia civil do Maputo, nem de metade de Cajamanguá. Outra coisa que fizeram foi a cadeia feminina, que tem um espaço muito grande, depois já poucas mulheres que estão a praticar o quê? Que estão a praticar crime. Eu penso que era preferível que nós estudássemos uma maneira de tirar aquelas mulheres que estão na cadeia feminina, irem para Boan e pegar aquela cadeia feminina, ficar para a juventude. Mas não podemos continuar com este tipo de situações que nós estamos a assistir, porque isso só nos tira de sério. Sabe, pelo menos eu ouvi, a população de Matola agora promete matar aquele miúdo ali. Aquele miúdo que andou a esfaquear um amigo. Vão matar, já disseram. Outra questão é a seguinte, desculpe, só um minuto só. Outra questão é a seguinte, é que temos que ver quem são efetivamente as pessoas que estão presas neste momento. A maior parte delas são tais pessoas que acabam criticando ou acabam criando situações de procurar ver se o governo muda da situação atual. E são metidos nas cadeias. Agora estão a cavar a cadeia do Venâncio Mondlane. Assim como vão cavando, quer dizer, tanta gente que está presa porque não estão satisfeitas com a situação atual. Levantam-se, reivindicam e esses já são encostados na cadeia. Então é preciso que se faça um levantamento real para ver, afinal de contas, quem são as pessoas que estão a encher as cadeias. Se efetivamente merecem lá estar ou não. Como esses 5 mil e tal jovens que estão lá detidas por eles terem se levantado. Então é preciso que o governo faça esse levantamento. Não vale a pena manter inativas pessoas que deveriam estar a construir este país, simplesmente porque se levantaram, estar em desgosto com o atual cenário que o país está a viver. Muito bem. Ronaldo, em 2 minutos, por favor, terminar a sua intervenção. Sim, dizer que o provedor como tal não é o culpado. Isso tem com a Assembleia da República, né? Porque eles é que aprovaram aquele instrumento e depois é que atribuíram as competências. Então é preciso que haja uma revisão deste estatuto das competências do provedor da justiça, né? Para que possamos ver se de facto o que está acontecendo aqui. Porque o que acontece é que muitas vezes eu falava de politização institucionais, né? Isso é um dilema grave, né? Em que muitas vezes teme de tomar a decisão. Outro dilema que eu acho que é muito importante, o Presidente da República, vou fazer uma mistura, a questão desde 2023, temos polícias que foram promovidos e nas áreas e nas suas patentes. Até hoje, ainda não receberam os ordenados. A coisa que a mim me deixa assim inquieta é que o Presidente há pouco tempo, essa mesa, foi lá anunciar a possível transferência ou possível construção de uma Assembleia da República, chama de cidades temáticas, por aí tal, como ele disse. E a minha questão que se levanta é o seguinte: como é que é possível? Temos um dilema grave em que as Forças Armadas, as Forças de Segurança, ainda não receberam o seu dinheiro de promoção já há 1 ano, 2 anos e meio, mas agora está-se a falar desta construção deste Parlamento. Com que dinheiro? Por que primeiro não se sabe da dívida dos polícias, dívida dos militares que foram promovidos e depois vai-se olhar a uma outra fase? Quer dizer, inicia um assunto, né, grande e temos um assunto chave, porque a questão da segurança é uma questão sensível. O polícia está descontente porque não recebe as suas promoções e depois isso mesmo polícia, qual a força que vai ter de trabalhar lá na rua, em vez de trabalhar a roubar, vai fazer o quê? Vai cometer até crimes de propósito, por causa do descontentismo. Então é preciso com que o Presidente da República, a questão dos dinheiros
ministra das Finanças. É preciso olhar sobre o Ministério do Interior, Comando-Geral, as Forças Armadas de Moçambique. Foram promovidos já há anos, 2 anos, quase 1 ano. Ainda não receberam o seu dinheiro. E agora está-se a falar de projetos. Como falar de projeto? Não existe nenhuma casa aqui que não esteja lá a polícia dos governantes a guarnecer. Não existe nenhum ministro ou ministra que anda sem polícia lá. Não existe nenhuma área especial ou da elite que não seja lá a polícia. Este polícia faz noites, faz patrulhas, este polícia aqui é descontente, família desorganizada, mas o responsável dessa desorganização é o próprio governo. O dinheiro foi para onde? Foram promovidos porque havia complemento orçamental. Não se justifica. Estamos a promover, mas não sabe quando vai se pagar. Desculpa. Isso não faz sentido. Estavam a promover para facilitar o roubo de votos. Então, é preciso com que agora, Estão a morrer. neste orçamento deste ano, o dinheiro deve sair. A ministra das Finanças, o presidente da República tem que entender a situação. O ministro do Interior não é culpado. O comandante-geral não é culpado. O ministro das Finanças precisa de saber que essas famílias estão a ser devidas aos seus dinheiros das promoções. Tem família também para ir para a escola, tem famílias para ter alimentação em casa e tem família para cuidar. Já Não faz roubaram. sentido 2 anos e meio promovido alguém a uma categoria Y, até hoje não recebe. E eu duvido que Apenas 30 segundos, por favor. este dinheiro será pago na totalidade. Ou um dia vai se inventar uma revisão ali das categorias para pagar o dinheiro, ou um dia vai se fazer o novo orçamento, vamos esquecer aquela dívida, um momento a posterior vai se pagar. Não faz sentido, mas agora foram promovidos generais. Esses generais aqui, próximo mês vão receber os seus ordenados. E esses aqui vão ter as suas condições garantidas. Por que há discriminação nos setores? Esse polícia básico é aquele que ele estudou para ganhar, mas mesmo aquele pouco não é dado. Este polícia que foi estudar um bocadinho, teve essa passagem para a classe superior, a N1, aquela diferença, não dão. Aonde comer aonde? Desculpa. Vão viver a como? Desculpa. É preciso pagar-se o salário dos A polícias. coisa mais grave que está a acontecer, aqui na cidade de Maputo e Matola, a comida é distribuída Sim. num takeaway. Vai procurar saber quanto é que custa aquele takeaway. Acredito que está acima de 150 meticais. Para não falar de 300 meticais. Porque eu já tive acesso a recibos da migração que compravam comida no mesmo sistema que custavam 450 meticais. Se eles pudessem pegar 150 meticais, dar ao polícia, na remuneração do polícia, Mensal, sim. aumentar mais 150 meticais por dia, eu acho que nós estaremos a prestar maior e melhor serviço à nação do que andar a distribuir comida que em algum momento chega lá já azeda Sim. e depois cria diarreia ao próprio polícia, nem tem tempo para estar Para ali a comer. cuidar do que deve fazer. Nós não podemos esquecer a questão dos médicos aqui. Esse é outro problema também. A questão dos Enfermeiros. médicos é uma questão séria, o pessoal de saúde. Ah, Nós não podemos esquecer a questão aqui dos professores, Dos professores, dos sim. alfabetizadores, para não falar dos coveiros. Eu só vir agora de cemitério. Na tarde de hoje estive no e cemitério. depois reclama-se questão de corrupção. Não faz Quer dizer- sentido. O dinheiro para construir a minha questão, o dinheiro para construir esse parlamento é Mucuba. Por que não leva esse dinheiro para pagar esses Mas dívidas? também, se eles sabem que querem construir parlamento em Cuba, por que estão a ocupar aquelas terras lá? Da Catembe. A polícia prendeu miúdos na Catembe, Catembe. que tinham ido se parcelar, distribuir-se aqueles terrenos ali. Que feche esse assunto de uma vez por todas. Os jovens tinham ocupado aqueles terrenos, que voltem a ocupar os terrenos, porque o parlamento já não vai ficar ali. O parlamento vai para Cuba, já decidiu o presidente. Muito bem, E não só, vamos só, fazer só, esse para, assunto. só para terminar. Apenas 30 segundos. Sim, por há uma favor, coisa tempo que eu nos acho que faz. também é um pouco caricato, as mais televisões, porque eu acho que é uma coisa que eu, quando estou a assistir, eu assisto muitos canais, eu vejo pessoas que se titulam ser acadêmicos, né, a politizar a consciência das pessoas. Está na televisão, não fala do problema, fala de politização da consciência da mente das pessoas para se fazer confundir as pessoas. Olha, as televisões que até a televisão já criaram um programa de debate político. Para quê? Para se fazer confundir das suas abordagens, porque são pessoas que têm uma boa influência acadêmica. Isso é perigoso. Estão lá não para falar do problema, estão para falar de uma pessoa. E este indivíduo já não está noutros pensamentos ou fazer outros assuntos. Mas todos os dias o debate é um único. Só criou-se o fórum político para falar do ex-candidato. E esse candidato, todo momento, o mesmo assunto. Será que neste país o problema que nós temos é menos que assunto do ex-candidato? Este país aqui tem problemas graves. Estou a falar de condições
de tratamento aos funcionários do Estado, o pagamento do dinheiro. Essa coisa de dissonância entre o presidente e o Conselho de Ministros é sério. No presidente na Zambésia diz que há de ver a resolução do TSU, em contrapartida o porta-voz diz que não há o problema do TSU vai permanecer porque tem um problema de pagamento do que é de tratores. Se não estão alinhados. E assunto de tratores, essa em 2023. E ali onde tem tratores ali onde tem tratores, tem mais de 100 e tal viaturas de luxo para esses governantes. Quer dizer, o povo que paga imposto, né, que ele contribui para o PIB, ele tem que ser transportado ao que é trator. Mas eles são consumidores, tem cara de luxo para eles. Então, os problemas aqui, de mão externa, como está, porque tudo isso aqui resume-se nos discursos para fazer confundir a consciência e quererem calar a visão da juventude ou a abordagem da juventude. Isso não pode. Nós queremos que este país, os problemas centrais devem ser resolvidos. Pagar polícia, pagar militar, pagar médico, pagar enfermeiro, pagar o professor, pagar o professor na fase da alfabetização, e os governos, como dizia o deputado Mchanga. Esses serviços é que garante o brilho, que vela que o governo está preocupado com a nação. Aquelas partes da elite, aquilo existe, mas não é visível. Sabe por quê? Porque quem beneficia daquilo são os mesmos. Queremos aqui onde a população-chave básica, ela é que se beneficia desses serviços. Mas não está a acontecer. Então, para mim, eu quando começo a analisar os projetos, as propostas, eu digo não, o governo tem dinheiro. Se não paga a polícia, as promoções que já existem, é que não quer. Se não paga militar, é que não quer. Se não paga professor, é que não quer. Não paga médico, é que não quer. Há pouco deu reportagem no hospital, sim, no hospital de Chamanculo, de mau atendimento, de corrupção e tal. Como é que não deve haver corrupção? Porque o próprio enfermeiro que trabalha lá não é pago só dinheiro. Como que não haver corrupção? Porque os auxiliares lá também estão a passar mal. Mas o dinheiro, não, porque já não tem, nós temos provas que já não tem, porque o presidente já anunciou agora o parlamento, é que tem a verba. Então, logo, antes de correr para dar o dinheiro ao início do parlamento, é melhor o presidente da República reunir com o ministro do Interior, ministro da Defesa, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o comandante-geral, qual é a dívida que eu tenho com os homens que foram pagar? E depois, o Ministério da Saúde, qual é a dívida que eu tenho com os médicos, os enfermeiros, o Ministério da Educação? Estamos a falar do problema central até aquela pessoa que não tem condições, é lá onde é acolhido. Como é que é possível um enfermeiro há de acolher um doente carinhoso se sabe que tem dívida? Como que a polícia vai patrulhar de canto a canto, ser honesto, enquanto que sabe que está numa categoria em que o dinheiro não é pago? Ele pode ser um oficial superior, de classe superior, mas já está a receber como um sargento. Não faz sentido. Então, o que nós queremos é que o chefe de Estado, né, para com os projetos, olhe para esses serviços básicos, o pagamento, porque o dinheiro, estamos vendo que existe. O parlamento é uma assistência, diz que tem um projeto. Antes desse projeto, que pague esse serviço, aí sim, vamos falar para outras fases. Obrigado, Orlando. Deputado Mchanga, queremos saber, sem fugir do tema, estamos a falar sobre a superlotação nas cadeias de Moçambique, onde reclusos são obrigados a dormir em turnos. Quais são as reformas urgentes que devem ser implementadas no sistema judicial para evitar essas situações desumanas? Tentou-se criar a situação de penas alternativas. Não está a funcionar. O povo não está a perceber que as pessoas estão a ser educadas. O povo está a revoltar. O que eu acho, tem de se identificar alguns armazéns, ampliam-se e adaptam-se para ficar em prisões. Verificar a qualidade e o tipo de crime que cada um faz. Porque há pessoas também que aparentam que roubam coisas pequenas, mas à medida que o tempo passa, alguns começam por roubar bidões de 5 litros. Depois voltam, começam a roubar de 20. Depois roubam aquele 220. Sim. Uns roubam galinhas, amanhã roubam coelhos, depois cabritos, depois roubam bois. A outra questão que existe é que as pessoas, quando estão habituadas a roubar, o dono do bem quer ir defender o seu bem. Aquele ladrão de galinhas mesmo. Quando você vai para lá para socorrer a tua galinha, corta-te. Ele não pode ser deixado. Porque o que ele está a fazer é ilícito. Agora temos que ver como punir a ele, como é que se pune a ele. No tempo colonial não tínhamos muita gente para a cadeia, porque o indígena não era julgado em tribunal. Era amarrado, levava porrada lá no bairro,
davam-lhe aquela formiga branca, depois disso era vendido em Chinavane ou Maragra, depois o dinheiro ficava com regula ou com o administrador do distrito. E depois muitas vezes mudava de zona. Se tinha que mudar mesmo. Agora, hoje em dia, por causa da independência nacional, porque nós todos somos iguais, ninguém é obrigado a sair da sua zona, essas práticas todas consideramos são nocivas. É violação dos direitos humanos. Mas o maior violador dos direitos humanos é aquele que rouba. Porque você está a tirar direito do outro. Então, nós precisamos de investir na adaptação das mínimas condições que nós temos. Porque eu conheço muitos sítios. Por exemplo, aqui mesmo aqui. Se nós reduzirmos o número destes militares que andam aqui, aqueles da Casa Militar, a outro sítio onde é manutenção militar, e depois aquilo que é escola da Polícia Militar, podemos encontrar mais um espaço ali para recluir pessoas. Para não falar daquele espaço lá, da Texlon, ali onde agora é comando da Polícia Militar. Para também não falar do próprio quartel de Boane, que está muito bem vedado. Parte daquelas casernas não estão a ser usadas. Podemos pegar parte daquelas casernas, ser um centro de reclusão, porque queremos resolver problemas candentes da nossa sociedade. Eu acho que são coisas tão pequenas como essas que nós poderemos fazer. Eu trabalhei no gradeamento de alguns quartéis, depois do fim da guerra, naquele tempo da preparação do Acordo Geral de Paz. O engenheiro que eu estava a trabalhar com ele dizia uma coisa: as salas de aula estamos a construir, as casernas estamos a construir, devem ter dimensões de salas de aulas. E eu perguntava por quê? Porque depois da guerra acabar, podemos chegar à conclusão de que vamos desmobilizar os militares. Então, se a caserna for pequena, não vai dar para meter 45 alunos. Então, façam casernas do tamanho das salas de aulas. E efetivamente... Para aproveitar. Sim, está-se a aproveitar. Está-se a aproveitar. De tal maneira que nós podemos ir aproveitar algumas casernas do passado, que neste momento não têm efetivos, não têm nada, para serem centros de reclusão. Nós podemos adaptar alguns armazéns que têm muros bem bons, seguros, para serem centros de reclusão. Porque dizer que os reclusos devem ser deixados de qualquer maneira, o povo vai violentar as pessoas. E há muita história de justiça pelas próprias mãos que andam pelo país fora. Mas é preciso verificar, por exemplo, as próprias multas. Multas de selo. Excessivos. Excessivos. O que é? Quer dizer, o máximo de imposto de justiça. Quando é que há o máximo de imposto de justiça? É quando alguém fez o quê? Quer dizer, eu tenho problemas contigo, não tenho problemas com o juiz. Então o juiz não pode carregar isso como se eu fosse... Sequer monumento. Você, por exemplo, tem um problema comigo. Você está-me a demandar. Eu não respondo à sua petição. Posso não estar a responder porque eu quero celeridade do processo. Porque se eu começar a contestar, vamos ficar na contestação. Uma das formas de eu simplificar o assunto é você meter ação, eu paro de contestar. Que é para quê? Que é para puxar para o rápido julgamento. Porque não contestou o máximo de imposto de justiça. O que é máximo de imposto de justiça? O próprio juiz tem dinheiro para pagar isso. Então, há muita coisa que precisa de ser resolvida, mas tudo depende da boa vontade de quem está a governar, porque quem governa é quem faz a gestão cotidiana dos negócios do Estado. Esta questão de reeducar ou educar pessoas é uma questão dos negócios do Estado. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muxanga. Passamos... Um minuto só. Já não temos tempo. Ok, não tem problema. Caríssimo Chaneiro, acredita, já mesmo a terminar, que esta superlotação nas cadeias de Moçambique reflete falhas no sistema judicial ou é apenas um reflexo de que o Estado está realmente a prevenir o crime? Vou começar um pouco pelo provedor de justiça. Dizer que o provedor de justiça, se calhar, não, diríamos que o Parlamento tem que rever as competências do provedor de justiça ou não extinguir a figura, porque nós vimos como um cemitério de documentos ou de problemas. É um lugar que problemas vão e não tem regresso, param por aí. Então, se calhar, ou podíamos extinguir ou podíamos rever as competências, porque é uma figura que não é muito conhecida. Se calhar, quem conhece é a elite.
na base ninguém conhece o provedor de justiça. Fica muito difícil. Depois é uma figura que está centrada aqui em Maputo, depois agora ouvi que em Nampula estão a construir, não é? Acho que a sede é em Nampula. Então, esses dois lugares, então, ele não consegue fazer o trabalho no seu todo. Como estava a dizer o colega painelista, questões de competência, porque alguém dá ordem. Porque se ele é um trabalho, ele agora faz um trabalho de fiscalização. Ele só fiscaliza, mas não consegue fazer o seu trabalho como deve ser na íntegra. Se ele fosse uma pessoa mais ativa, o provedor, ele está acima do ministro da Justiça, está acima do PGR geral, ele trabalha diretamente com o presidente, ele é fiscalizador também do órgão, do aparelho do Estado, mas mesmo assim, quando vão lá com problema, ele só recebe, olha e deixa lá os problemas. Então, se calhar, ou extinguir ou rever as competências. Então, neste caso da superlotação, não é uma novidade. Nós recordamos que no último mandato também aqui também não notou a mesma situação, que as cadeias sempre andam superlotadas. Não é uma novidade para nós. Como estava dizendo, Tupangá, nem é um assunto para discutir. Estão sempre superlotadas as cadeias, não é uma novidade. O tribunal, o Ministério Público, se calhar gosta de acumular ou condenar as pessoas. Nós tínhamos que ter aquele hábito de poder ver a situação, ok, consoante o problema, pagou a multa, colocar uma multa acessível, a pessoa vai pagando e fica lá fora a cumprir. Agora, lá dentro, você entra bem, sai com tuberculose, não sei o que. Então, não é um assunto que é uma novidade, superlotação, é um problema que todos os governos, Armando Guebuza, Filipe Nyusi, atualmente o Chapo, estão enfrentando o mesmo problema de superlotação, não é um problema novo este. Não, era só essa questão. É por isso mesmo que eu queria intervir aqui. O provedor de justiça, nós agora estamos a reclamar, por que está a julgar apenas a equipe do Venâncio Mundano? Não julga também a equipe de Filipe Nyusi durante as manifestações. Então o provedor da justiça está a ver que o grupo, a equipe do Matsinhe, do CNE, está à porta de entrar nessas cadeias aí. Então agora está a tentar querer ver se prepara espaço para os da CNE, a equipe de News, para eles irem encontrar condições nas cadeias, entrarem lá. Porque ele já está a ver que a população está aí a infringir também, que julga o CNE, que divulgou resultados, que criou tumulto. Então esses também incitaram violência. Só que esse de STAI também, esse do Grupo News, o IRI, sei lá o quê, julga também. Então, neste momento, o provedor da justiça quer procurar algum investimento para preparar cadeias em condições. Para esse grupo aí assim. Só que então não pode te atrapalhar. Professor Pangai, a CNE não vai ser julgada porque ele é que legitimou o governo do dia ou o pessoal do dia. Como é que vão julgar a CNE? É não, se calhar ele está a ver a pressão da população. É possível. Está a preparar melhores condições nas cadeias. A CNE que legitimou o governo do dia, então não tem como ele ir ao tribunal responder, se calhar não sei em que geração. E antes só um segundo. 30 segundos, por favor. Quer chamar a atenção aqui. Assunto das portagens. Não é papel de polícia perseguir um motorista que não paga portagem. Tem câmeras ali. Se o motorista não paga, deixa, há de passar de dezembro, vai ser encontrado. Não pegue instrumento para balear em pessoas porque não pagou 30 meticais ou 15 meticais, traz a vida de alguém porque pôs em fogo o motorista. Não é papel de polícia. Polícia está ali para guarnecer objeto, não está aí para perseguir quem não paga portagem, porque ele tem câmeras ali. Estamos a ver polícias, alguns que vão apodrecer na cadeia por causa de negligência e omissão. Portagem, se alguém está em fuga, polícia não manipula a arma, deixa, não é da tua competência isso aí. Deixa, quando ele vier da próxima vez, está recebendo matrícula, você tem lá uma cláusula, quem não paga portagem, põe-se em fuga, tem uma multa de 1.000 meticais. Quando ele voltar, vai pagar 1.000 meticais. Não coloca a tua família em risco, não coloca a tua vida em situação de uma dependência, de pobreza, por causa de querer ser negligente. Porque quando sai dali, vai para casa. E aquele motorista é o vizinho. Massinga, trouxe a vida de uma senhora. Aquilo é triste. Por causa de 10 meticais, o motorista não quis pagar a portagem. Ia deixar ele embora. Quando ele vier de novo, sempre vai passar daí a pagar a multa. Não vai para tirar vida de pessoa por causa de portagem. E outra coisa, as portagens estão a criar outros problemas. É preciso ver como deve ser extinguido outras portagens. Portagem de Cumbeza. Agora estão a reabilitar a portagem, dentro de breve vai operar. Mas tinham dito que já não vai funcionar mais. Essas portagens estão a criar problema. E há uma coisa muito engraçada. O ministro do transporte disse que
Revimo não canaliza nem 10% do dinheiro que eles ganham para o cofre do Estado para ver a reposição da estrada. Esse é um tema que poderemos conversar. Então, esse é um dilema grave que está a acontecer aqui. Obrigado. Desvio do fundo do povo para coisas alheias e não aplicação para o próprio povo. É perigoso. Muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas. Agradecemos a si também, caro telespectador internauta, que nos acompanhou do princípio até o final desta edição do FTV Debate, que passa todas as quartas durante a noite no seu ecrã. Nós voltamos na próxima semana com mais temas a serem enrolados nesta mesma mesa. Que a sua quarta-feira, melhor dizendo, seja altamente abençoada e até a próxima edição. Fique bem, melhor dizendo. Fique com Deus. Até lá.